Fala queridão, fala queridona, cá estamos nós de novo, num novo quadro que você já acompanhou o primeiro episódio, Teologia de Boteco. A ideia de conversar com você nesse quadro aqui, nesta mesa de boteco, é falar sobre questões que são muitas vezes complexas, que são acadêmicas, só que a gente quer conversar com a leveza de quem está com amigos numa mesa de um bar, trocando uma figurinha e tentando desmistificar toda essa complexidade e trazer isso para uma coisa palatável e compreensível a qualquer pessoa. Por isso, para que nós consigamos conversar sobre esses assuntos de teologia numa mesa de boteco, nós temos duas pessoas aqui com a gente. Uma dessas pessoas é o Lucas Lisboa, que está aqui. Fala aí, Lucas. Olá, tudo bem? Como vocês estão? O pessoal já te conhece, já? Algumas pessoas já te conhecem? Alguns conhecem já. Lucas Lisboa, ele você já é formado e também mestrado em teologia. Isso. Né? Isso, o teu mestrado é em divindades, é isso? Isso, o título do meu mestrado é mestrado em divindade com ênfase em estudos histórico-teológicos. O nome é bonito. Bonito, né? O nome é bonito, é pomposo, né? Faz diferença. Guilherme Borelli está com a gente aqui também. Ele é o nosso agnóstico / ateu. Eu sempre coloco ateu aqui, mas na verdade agora ele é só um agnóstico. Fala um olá pra galera aí, Guilherme. Olá, eu sou só um agnóstico. O Guilherme Borelli, ele é biólogo de formação, fez o mestrado, parou o doutorado dele e eu chamo ele de o meu cientista ateu. Apesar de agora ele já não ser mais ateu, ele já está no agnóstico, mas eu ainda continuo chamando ele de ateu. Até porque... Nem cientista. Nem cientista, né? Nem cientista. Aliás, você precisa me explicar isso daí, assim, dá para explicar isso de modo rápido? Por que não cientista? Não, eu acho que para eu me considerar um cientista eu teria que estar atuando, teria que ter chegado a exercer a profissão que não existe no Brasil, né? Que é pesquisador. É uma profissão não regulamentada para biólogos, que eu acho maravilhoso, inclusive. Obrigado, conselho. É muito bom. Então, acho que eu brinco, né? Eu gosto de ciência, acho interessante, e sou entusiasta, mas nunca exerci. Eu sempre fui um estudante da ciência, na verdade. Mas no Brasil, aí vou puxar agora uma pena que pode vir um frango junto com isso daí. No Brasil, então, não existem cientistas? Existem cargos em instituições públicas, por exemplo, de pesquisador, mas aí você vai achar formalização disso, especialmente para biólogo, que é o meu caso, é muito difícil, né? Não tem piso salarial, não tem um monte de regulamentação, e aí é por isso que as pessoas vivem de bolsa, né? Aí a gente entra naquele famoso tema do vive mamando nas tetas do governo. Então, tem uma boa parte do que é viver de ciência que é agradável, e tem uma parte ruim também. Acho que isso tem que ser uma discussão só um dia inteiro de discussão, dá para bater um papo legal, com certeza. Ô, Guilherme, hoje, na posição que você atua, na empresa que você hoje é sócio e empreende, você trabalha com alguma área de desenvolvimento ou não? Não, hoje em dia não. Eu trabalhei, né, durante uma outra experiência que eu tive de empreendedor. Aí sim, a gente fazia P&D dentro da empresa, mas hoje em dia eu me considero mais um administrador do que um pesquisador. Entendi. Senão, nada mais de bancada. Não, nada me impede de voltar, claro, lógico. Claro. E o coração bate mais forte quando entra no laboratório. Por enquanto eu tô descansando. Entendi. Vocês que estão vendo a gente aqui, se você acompanhou o episódio anterior, no último capítulo, nossos heróis, Jambo e Ruivão, isso daí é da minha época, vocês não lembram, vocês nem sabem o que é Jambo nem Ruivão, era um desenho que tinha. Os mais antigos aqui vão saber do que se trata. A gente tentou falar sobre Deus. Ele é um construto humano? Foi isso que a gente tentou colocar. Por que eu falei tentou? Porque a gente conseguiu conversar muito bem aqui, mas a gravação ficou horrível. E a gente fez uma repostagem dela, colocando agora com uma qualidade um pouco menos pior, não posso nem dizer que ficou melhor, mas se você puder, vai lá, acompanha, ver se você consegue ouvir até o final. Espero que essa gravação seja muito boa e que o conteúdo que a gente troca nessa mesa aqui possa chegar até você do jeito que a gente gostaria que ela chegasse, com toda a qualidade, para que você possa se apaixonar por teologia e pelo eterno, assim como nós somos apaixonados, por conversar sobre filosofia, sobre comportamento humano, sobre estas coisas que a gente conversa aqui nessa mesa. E hoje eu trouxe o nosso pessoal para conversar aqui sobre uma coisa que é muito comum. A gente sempre ouve as pessoas, inclusive, questionando os cristãos. Por que os cristãos se acham os únicos certos? Várias vezes, eu conversando com algumas pessoas, as pessoas falam assim, cara,
talvez você não, Rony, mas a maioria dos cristãos chegam a ser um pouco até arrogantes, se posicionam de uma forma como se só o que eles falassem é verdade e todas as outras religiões estão erradas, que só eles têm a verdade acima de todas as coisas e que qualquer outra religião, qualquer outra proposta, qualquer outra filosofia é refutada. Eu ouvi isso várias vezes, creio que você também já tenha ouvido isso várias vezes e creio que você, Guilherme, já tenha percebido muitas vezes, até no contato com alguns cristãos, esse pensamento, eu vou usar o termo arrogante, tá? Mas assim, como cristão que somos, nós temos um pensamento de que o que estamos fazendo é correto. E a gente entende por A e mais B do porquê que isto é correto. E aí a ideia é fazer uma provocação aqui, começo pelo Lisba, do tipo, o que faz com que o cristão ele seja exclusivista, né? Você consegue explicar por que muitas tradições religiosas, incluindo o próprio cristianismo, eles tendem a adotar visões exclusivistas sobre a verdade? Por enquanto eu estou indo religiões. E aí depois vamos entrar no cristianismo, que é a tua área de atuação, que é onde você consegue dominar o assunto. Eu lembro que essa questão, inclusive, foi uma bem significativa para mim, para minha história, quando eu era um adolescente, talvez com uns 17, 18 anos. Eu lembro de ter perguntado para o meu pai, e assim, criado em um lar cristão, sempre ouvindo. Mas chegou um momento que eu comecei a fazer alguns questionamentos a mais, né? Uhum. E uma dessas que eu fiz para o meu pai um desses questionamentos foi: por que nós estamos certos, sendo que outras religiões e outras pessoas também estão falando? Não tem como todas estarem... erradas. Corretas. Tá. Ao mesmo tempo. Seu pensamento já foi o contrário. Tipo... não tem como todas estarem corretas. Por exemplo, se o cristianismo é verdadeiro, ele já vai anular a existência das outras. Então, como que a gente sabe? E não é simplesmente o aspecto porque Jesus falou que é correto. O outro vai falar, não, mas tal pessoa falou que é correto. Uhum. Mas esse é um problema que a gente tem de conhecimento, que essa é apenas uma implicação que se dá na religião. Uhum. Mas como nós conhecemos as coisas, como nós podemos ter certeza das coisas, também acontece de uma maneira mais... difícil, mais complicada para chegar e falar, eu tenho certeza. Eu lembro que uma vez na época de escola, eu tinha certeza, eu sabia do preço de uma bola de futebol que era usada no Campeonato Brasileiro. Na época, talvez isso em 2005, por aí, a bola utilizada no Brasileirão era R$350. Uhum. Eu sabia disso, vamos dizer, eu contemplei com os meus olhos, eu fui na loja, na Baby, lá de Campinas, e o preço era R$350. Uhum. E eu contei pro meu amigo na escola, falei, o preço é tal, ele falou, não é. Eu falei, como não? Eu tô falando, eu vi. Ele, não acredito. Aí eu fui lá no outro dia, peguei o telefone do cara, aí no dia seguinte na escola, fui no orelhão que tinha no colégio, aí eu liguei, oi, tudo bem? Eu tô aqui com um amigo meu, você poderia falar para ele o preço da bola de futebol, que eu sei que é, porque eu contemplei, eu tive experiência com isso, eu sei a realidade disso. Aí eu passei pro telefone e falou, e por fim ele falou, tá. Tipo, ele não fez tanta questão, mas de alguma maneira eu pude, e eu quis, a minha tentativa foi de provar. E eu acho que às vezes na vida a gente tem alguns conhecimentos, a gente sabe de algumas coisas que às vezes as pessoas ficam um pouco incrédulas com relação a isso. Mas na nossa interioridade, a gente sabe, a gente tem certeza. Então, às vezes, dá até vontade de falar, não, eu queria que você estivesse na minha pele para, então, você perceber que isso de fato é verdadeiro. Então, nós estamos abordando hoje, vamos abordar mais a questão da religião. Uhum. Mas esse é um assunto um pouco mais amplo sobre como nós conhecemos, como nós temos certeza. E talvez você já tenha ouvido falar, acho que eu já ouvi o Rony comentando alguma coisa sobre isso, daquela história do elefante. E aí acho que a gente entra bem na questão da exclusividade da religião, que em um determinado lugar, numa região,
em que eles adoravam e tinham um elefante como uma divindade. Já ouviu dessa? Acho que não. Então tinha uma divindade que era o elefante. Só que dentro daquela comunidade existiam alguns cegos. E eles foram informados que aquele grande elefante, aquela grande divindade, iria passar pela cidade. Então eles foram conduzidos ao elefante, aquela grande divindade, e falaram, olha, contemplem agora a divindade. Aí cada um foi em uma parte do elefante. Então um foi lá nas pernas, outro passou a mão na barriga, outro na cauda, e nas diferentes partes do elefante. E cada um começou falando, nossa, a divindade é como uma palmeira, que ele estava tocando ali na perna. Outro falando, não, é como uma corda. O outro falando, não, é como um ventilador. E por aí vai. Então, geralmente essa história é contada num contexto de afirmar que todos podem estar corretos. Todos que dizem adorar Deus estão, na verdade, tateando apenas um aspecto de um único Deus. Então, hoje nós temos um apelo muito forte à questão do relativismo, de que podemos todos estar certos, cada um ali com a sua parte. Acho que o cristianismo tem um problema que ele vai falar, isso não é possível. E eu concordo que algumas vezes os cristãos podem sim ter posturas arrogantes e orgulhosas com relação ao conhecimento, com relação a Deus e com relação à verdade. Não deveria ser assim. Na verdade, deveria ser o extremo oposto se você compreende todo o plano de Deus para a sua vida, como Ele te revelou, como você chegou a esse conhecimento. Deveria ser algo humilde. Mas nessa história do elefante tem um aspecto que às vezes passa despercebido, é que aquelas pessoas que vão falar que cada um está tateando uma parte do todo, está pressupondo que exista alguém que veja o todo. Então, tem alguém vendo o elefante inteiro. E essa pessoa, quem diz, olha, isso daqui é a perna, aquilo ali é a barriga, é a cauda, é a orelha. Então, às vezes, uma acusação de orgulho e de arrogância para os cristãos, na verdade, nessa própria acusação, nós encontramos uma tremenda demonstração de orgulho por parte desse que quer ser, vamos dizer, relativista. Porque no fim ele está falando, eu tenho acesso ao todo. Eu vi tudo. E isso daqui é apenas uma parte. Então, eu acho que com essa história a gente começa a esboçar um pouquinho se situar. O problema que a gente lida quando fala que é cristão, quando acredita em um único Deus, que a salvação é mediante um único caminho. E assim, eu entendo que já teve algum período na história em que essa questão, em que cada grupo afirmava a sua exclusividade, a plena veracidade da sua posição, já foi mais enfatizada. Acho que o movimento pós-moderno hoje é que podemos todos estar corretos. Todos podem caminhar juntos. Tem até um adesivo que às vezes você vê em carros, escrito coexist, que cada letrinha faz referência a alguma religião, alguma causa, e elas todas podem coexistir verdadeiramente juntas, não tem problema, cada um com a sua verdade. Só que é nesse momento que o cristianismo ainda assim vai falar, nós não abraçamos isso, ainda que o cristianismo esteja incluído ali no pacote. Então, assim, para concluir essa minha primeira participação, às vezes os cristãos sim são arrogantes e orgulhosos, mas nesse caso é uma falta de entendimento de quem Deus é uma arrogância da nossa parte achar que por sabermos a verdade, nós que chegamos a ela e não como tendo sido revelada a nós. Então, eu acho que tem alguns problemas e algumas partes da acusação são sim verdadeiras. Só que, ao mesmo tempo,
Eu não viria aqui falando, não, tudo bem, você está certo, eu estou certo. O cristianismo vai exigir que eu assuma que Deus é verdadeiro e que com isso as outras divindades são falsas. Esse é um ponto interessante, porque eu vou levantar a bola e vou passar para o Guilherme, porque me faz entender, segundo a história que você está colocando, que o cristão é o camarada que vê o elefante todo. É isto? Não. Eu acho que quando alguma pessoa acusa o cristianismo de ser arrogante, na verdade ele está falando, você só está enxergando uma parte do todo. Então, seria uma pessoa olhando o todo, e dentre todas essas pessoas, de todas as religiões, tem um cristão ali. Mas o que eu estou falando é que tem uma outra pessoa por detrás, que não é o cristão, que está falando, eu tive acesso aqui ao tudo. Então, se eles falam que a gente é arrogante por estar falando que conhece a verdade, eles também estão sendo orgulhosos, porque eles estão falando que têm acesso ao todo. E eles sabem que o cristianismo é só uma parte. Eles estão vendo tudo. Eu achei um pouco... decodifica um pouco isso para mim, porque como eu vou te passar a bola já para você usar todo o seu arsenal para isso daí, porque é um arsenal interessante de conversa, né? A percepção que eu tenho sobre isso mesmo é que o cristão, dentro desse exemplo, ele contempla uma parte desse animal também, uma parte desse elefante, é isso? Eu não sei se eu o colocaria nessa, vamos dizer, nessa figura. Uhum. Porque, vamos dizer, dentro dessa analogia, obviamente ela vai ter as suas limitações. Se a gente falar que o cristão estava ali apalpando alguma parte do animal, a gente vai ter que falar que então existem outras possibilidades que são desconhecidas a ele. Então a gente vai afirmar que não é um animal com várias partes. A gente vai falar, estamos contemplando o único e verdadeiro Deus. Você pode achar essa postura arrogante. Só que falar que cada um está adorando uma parte de um único Deus, ou que estão todos igualmente corretos, é também arrogante. Esse que é o meu ponto. Esse que é o ponto. Okay. Você vai falar que a gente é arrogante, Ok. A sua postura também é. Tá. Guilherme. Eu concordo com algumas coisas que o Lucas comentou e enxergo algumas outras diferentes. Então, primeira coisa em relação ao argumento que ele colocou para a gente do elefante, eu não conhecia ele de fato, mas me faz refletir que cada pessoa que se puser na posição do cego passando a mão no elefante pode ter o mesmo raciocínio, e isso independe da religião. Então, da mesma forma que ele está argumentando em relação ao cristão, eu posso falar isso do muçulmano, eu posso falar isso de outras religiões. Então, acredito que por ser um viés onde a gente está falando de fé, tem que haver crença. Então, a certeza ela tem que estar para algumas coisas, mas ela não pode ser absoluta, porque senão a gente não está falando de fé, a gente está falando de conhecimento, de certeza, né? Então, para ser fé, precisa ter partes ali onde a crença ela supera a materialidade, ela supera, inclusive, a necessidade de comprovação, certo? Então, isso vai estar presente em todas as religiões. Então, faz sentido em partes, e outras partes eu acho que eu poderia aplicar o mesmo raciocínio. Então, para outras religiões. Porque o muçulmano não está certo com a alegação dele, porque, né? Essa é uma coisa para a gente pensar. Outra coisa que... Consigo fazer um parênteses só para não perder a questão que você comentou aí da fé? Interessante que Hebreus vai falar que a fé é a convicção das coisas que nós não vemos, é a certeza. Então, uma descrição bíblica do termo fé vai envolver conhecimento. É um tipo diferente, é um tipo especial de conhecimento. Mas não é, vamos dizer, um salto no escuro. Então, aquilo que eu comentei, que às vezes a gente sabe de algo e quer que o outro também compreenda aquilo, é porque isso gerou em nós um conhecimento. Então, de uma perspectiva cristã, é esse conhecimento que a gente tem aqui e a gente quer que o outro saiba. Mas, né? Voltando no exemplo da bola, por exemplo, é um conhecimento, né? O preço da bola. Por outro lado, você podia ter ligado, pegado o telefone e o cara falado, não, hoje o preço é R$300. É aí que entra a magia do negócio, porque a argumentação ela está pautada em algo que não é
verdadeiro do ponto de vista físico. Ele vai além, ele transcende. Então, se alguém alegar ter o conhecimento, eu não enxergo isso como como você estava comentando, algo que seja uma soberba ou algo similar. Eu enxergo que tem um viés de fé. A pessoa tem que crer naquilo para ela poder exercer o que ela está, né, o que ela se dispõe a fazer. Por outro lado, isso se aplica de novo a todas as possibilidades. Então, eu não vou dizer que eu tenho que, como agnóstico nessa posição, pensar que uma pessoa pode estar certa, ou todas as pessoas podem estar certas, ou nenhuma pode estar certa, né? A gente talvez tenha aí um caso onde nenhuma religião do mundo conseguiu acessar o que é a real existência de Deus. E cada uma das religiões vão acreditar que sim, elas acessaram e elas têm. E a certeza vai trazer esse sentimento de eu tô certo, e ele vai querer chegar no outro de alguma forma, porque, afinal de contas, se você ama ao próximo de alguma forma, você não quer que haja nada de errado ou ruim para aquela pessoa. Então, fica melhor para ela. Exato. Então, eu penso que faz sentido, mas é algo que não me mostra que o cristão ou o muçulmano ou qualquer outra religião esteja certo ou errado. Né? E além disso, aí voltando um pouco no tema que você fez a pergunta em relação à arrogância, né, do cristão. Eu não vejo como arrogância a pessoa ter certeza. Eu acho que, seja qual for a religião, a pessoa ter certeza traz para ela uma segurança. Exato, o conforto, traz para ela o estilo de vida, ou a devoção necessária para seguir aquele caminho. Eu enxergo como arrogância, daí pensando como cidadão de um país... Temos práticos ali, né? O que é uma arrogância para mim? É a invasão. Para mim, a arrogância é sempre a invasão. Então, se a gente está aqui nesse ambiente onde a gente está com 2 cristãos e um agnóstico e está discutindo, eu estou aberto aqui a escutar vocês. Mas tem hora que eu não quero. E eu quero estar em quero repouso, só bater papo só, sobre comer outras amendoim coisas. assistindo futebol, Sim. ou que eu nem assisto, mas só como exemplo. É algo que... E aí sim, nesse momento onde eu não estou disposto ao diálogo, a invasão do espaço para a pregação, por exemplo, para mim, uma invasão incômoda. Em outros momentos não seria, mas ali naquele espaço, naquele momento vai ser. Então, aí eu enxergo como uma arrogância. Então, quando eu penso no cristão arrogante, me vem a imagem dessas invasões. Isso acontece. No Brasil, obviamente, a frequência é maior de cristãos, porque a gente tem uma população cristã muito grande. Né? Dificilmente eu teria uma invasão muçulmana no Brasil, porque eu tenho uma minoria numérica falando, né? Então, acho que... Eu não acho que é exclusivo do cristão ser arrogante. Aliás, o ser humano é muito bom em ser arrogante em várias circunstâncias. E independe de ser cristão ou não. Mas eu iria nesse caminho. Se eu tivesse que descrever o que é a arrogância... Você já fechou com o primeiro ponto do calvinismo aí, hein? Talvez a gente entre nesse tema que eu conheço um pouco e acho que faz sentido. Que é justamente... a tentativa de converter, de estar lá o tempo todo, né? Nessa parte que você comentou aí do ser humano como naturalmente orgulhoso e tudo mais, seria aquela parte lá da depravação total do homem, né? É algo legal. Eu vou querer ouvir do especialista. Vamos entrar nesse daí, né? Vamos lá, mas para mim então fechando, essa arrogância, ela tá ligada a essa invasão. Tem alguma coisa que você falou, Lucas, que para mim, como ouvinte, é muito interessante, porque além de ouvir você falando, eu sou cristão desde os meus 21 anos de idade, eu estou com 54. E eu tenho uma segurança muito grande daquilo que eu vivo. Eu signifiquei a minha vida inteira a partir desta minha segurança. Mas em certos momentos, uma pessoa, por exemplo, como é o caso do Guilherme, que é um cara que tem um pensamento metodológico, científico, ele pode chegar para mim e falar assim, tá, mas como ele acabou de falar, você tem essa segurança por causa da sua fé. E uma outra fé e uma outra pessoa pode ter essa mesma segurança numa outra religião. Então, nesse aspecto do intangível, eu tenho uma percepção de fragilidade. Porque é uma percepção de você pensa de um jeito, o outro pensa do outro, vocês precisam se respeitar. Ainda que você entenda que a sua é a correta e ainda que ele entenda que a dele é correta, vocês precisam se respeitar. E se a gente pegar somente isto, a minha percepção sobre o cristianismo
é que é uma religião exclusivista. É uma religião que não permite pensamentos ecumênicos, não permite que nós nos congreguemos com o diverso. Por mais que nós, como cristãos, eu estou falando agora indivíduo, nós aceitemos as pessoas, sempre haverá, a partir dos nossos olhos, o pensamento de que aquela pessoa está equivocada. E eu continuo olhando para as pessoas de um modo que elas estão equivocadas porque eu tenho a segurança da minha fé. Porém, eu acho que eu quero colocar uma outra coisinha. Pensando não no subjetivo, pensando no objetivo. E aí não tem como, obviamente, a gente entrar em todas as religiões, porque são muitas religiões. Mas pensando nas grandes religiões, que são as mais conhecidas, pensando no muçulmano, no Islã, né? Pensando, eu ia falar muçulmanismo, né? Meu Deus do céu, o islamismo. Pensando no cristianismo, quer colocar mais alguma outra? O hinduísmo, talvez, ou quer colocar até algumas mais recentes, como é o caso das espíritas, né? Você percebe que cada uma dessas religiões, elas foram desenvolvidas em um certo momento por uma certa pessoa ou um grupo de pessoas. E aí existe uma base apologética de defesa da fé, né? A apologética seria uma interpretação das escrituras e de defesa das escrituras, é isso? Isso. E tem como eu defender apologeticamente a minha fé utilizando recursos objetivos? Sim. Antes de voltar e responder objetivamente essa sua questão, um parênteses importante para ser feito na sua questão é que o cristão, ele não é o portador último da verdade, ainda que alguns achem que sejam. E aí entra novamente uma dessas possibilidades de arrogância do cristão. Deus, quem é o portador último da verdade, e a sua revelação é o que nós temos à nossa disposição para conhecer esse Deus. Então, eu gosto muito de um filósofo, teólogo cristão chamado Cornelius Van Til. E ele que desenvolveu uma apologética chamada pressuposicionalista. E algo que ele vai falar é que nós vamos pensar os pensamentos de Deus após Deus. Ou seja, é Deus falando, é a sua revelação, é a sua palavra, e aquilo que Deus diz, eu me submeto a ela e vou junto. Então, nós temos uma verdade que vem de Deus, nós recebemos essa revelação da parte de Deus, só que em nenhum momento isso vai diz respeito que o cristão, como cada um, é o portador último da verdade. Eu encontro algumas pessoas que acham que tem a resposta correta sobre política, sobre futebol, sobre clima. A Bíblia não te autoriza, enquanto cristão, a ter essa postura de sabichão, aquela pessoa que sabe de todas as coisas. Inclusive coisas que Deus nem revelou e coisas que Deus nem quis revelar. Quando você pergunta de possibilidades objetivas para a defesa da fé, é interessante a gente lembrar que existem várias escolas apologéticas diferentes. Então, isso que você comentou de ser algo, de trazer uma prova para a pessoa, ou de mostrar argumentos, evidências, e assim, tem muita coisa. Que seria a apologética clássica, então nomes aí como um William Lane Craig, talvez o mais conhecido, ainda que seja um pouquinho debatido, Norman Geisler. Então, tem a apologética clássica e tem a apologética evidencialista. Ou seja, a clássica vai, em primeiro momento, defender a existência de um Deus. Vai querer provar o teísmo. E um segundo passo dessa abordagem é mostrar que, dentre essas possibilidades teístas, o Deus cristão é o que melhor se encaixa. Aí vai se utilizar alguns argumentos com premissas e coisas assim. Tem a apologética evidencialista, que, vamos dizer, pula esse passo de primeiro provar Deus, ele já vai ali para as provas, para as evidências de mostrar ali documentos, descobertas arqueológicas, mostrar como aquilo que as escrituras falam se cumpriu na história, e por aí vai.
Então, essa apologética evidencialista, existem algumas outras, uma chamada caso cumulativo, uma tentativa de utilizar diversas questões da literatura, da arte, para comunicar o evangelho. Então, a gente encontra alguém aí, por exemplo, como um C.S. Lewis. Uhum. Só que a apologética que eu mais gosto, na verdade, é uma que eu sou com força, que é a apologética pressuposicionalista, e tem uma segunda que é uma chamada de apologética da epistemologia reformada, com nomes como Alvin Plantinga e por aí vai. Na minha abordagem apologética, que seria mais essa pressuposicionalista, eu acho que tem valor as provas, os argumentos, para a gente chegar para a pessoa e falar, olha, mas o que você disse de tal coisa, isso, daquilo? Mas a gente entende que os fatos ou os argumentos, eles não serão acessados sem a motivação da pessoa. Uhum. Ou seja, quando eu mostro alguma coisa para alguém, essa pessoa está interpretando aquilo com as lentes dela, com os compromissos. Então, não adianta a gente chegar para uma pessoa, mas olha aqui, é óbvio, olha para a natureza, olha para o pássaro, olha para a maneira em que as coisas acontecem no mundo, para a sintonia de tudo, como existem os detalhes. Olhe para isso, logo Deus exista. Eu acho que é revelação de Deus, é expressão do ser de Deus, da sua criatividade, da sua providência. Mas na minha abordagem apologética, e pode ser com qualquer pessoa de qualquer religião, eu procuro mais observar os compromissos que essa pessoa já tem, os compromissos do coração que essa pessoa já tem, que vão influenciar a maneira que ela vai interpretar qualquer coisa. E às vezes ela vai observar aquilo de maneira motivada, ou seja, de maneira antiteísta. A gente vai entender que existem dois grupos de pessoas. Existem os cristãos ou os teístas e existem os antiteístas. Então, aquele que não está com Deus está contra Deus. Então, como que eu vou abordar ou como que eu vou trazer alguns argumentos e algumas questões para essa pessoa considerar? Eu não tenho tanta pressa assim em mostrar o argumento ou trazer a lógica para trazer as evidências. Vamos dizer que eu olho para a pessoa como alguém que está fugindo de Deus, porque Deus se revelou na interioridade de cada um. Essa pessoa tem o conhecimento de Deus externo, interno, que a gente comentou lá a questão da imago Dei, da sua imagem e semelhança, mas também os sensus divinitatis, a noção do divino que cada ser humano tem, que está pulsando, que está clamando a Deus. Então, eu tento chegar nesse lugar, falando mais ou menos assim, você conhece a Deus? Então, inclusive, essas pessoas de outras religiões têm alguma espécie de revelação de Deus que eles suprimem, que eles não gostam, que eles abafam. E é ali que eu tento chegar. Falo, olha, você conhece um Deus que se revelou, mas talvez você esteja fugindo dele. Desse Deus que é verdadeiro e que no fundo você sabe que deve prestar contas a ele. Então essa aqui é a minha abordagem apologética, não tanto com argumentos e evidências, mas na noção do divino que cada pessoa tem no seu coração. Mas e no caso, a gente tem o Guilherme aqui, tá? Eu já tive contato, já falei até no último episódio aqui que a gente trabalhou juntos, viajamos juntos e várias vezes a gente conversou. E as conversas, elas me deram a interpretação de que assim, tá, você disse que acredita em Deus e eu gostaria de acreditar em Deus, tá? E se o que eu preciso para acreditar em Deus é fé, eu digo que eu não tenho fé. E você tem alguma coisa que possa construir um pouco mais palatavelmente o fato de que esse seu Deus existe? Entendeu? Não que isto faça com que o Guilherme se converta ao cristianismo, mas torna o Guilherme, a inteligência do Guilherme, suficientemente suprida por elementos comparativos de religiões, dizendo, bom,
existem essas religiões e essas religiões. E aí eu vou até aproveitar, até colocar um elemento na mesa, né? Eu sempre, quando conversava com o Guilherme, com qualquer outra pessoa, assim, eu falava, olha, as religiões, de um modo geral, e se você estiver me assistindo aqui, você quiser fazer qualquer tipo de... aumentar um pouco o que eu estou dizendo aqui, fazer qualquer abordagem aqui, por favor, faça isso, escreva aqui embaixo, para a gente é muito importante. Mas que eu tenha conhecimento, todas as religiões, elas foram dadas por um Deus, ou por algum agente desse Deus, aspas aqui, para uma pessoa ou um grupo de pessoas num determinado momento específico, e isto criou essa religião. E aí você tem os livros que viraram as formas de regra de fé e prática para adorar esse Deus. E quando se fala sobre o cristianismo, e esse que é um ponto que talvez seja o que você falou sobre você mostrar essas evidências, você até colocou um termo que eu não me recordo qual é agora, nem sei se você vai lembrar qual é o termo, tipo assim, você provar para a pessoa com dados, com fatos. Então, assim, o cristianismo, a gente está falando de um livro que foi escrito por mais de 40 homens ao longo de 2000 anos, que não foram contemporâneos, e que existem formas de a gente enxergar que existe uma linha inspirativa que respeitou que esses homens tivessem todo o seu background, seu conhecimento de mundo, mas, no entanto, você vê que ela é constante, que é talvez o que a gente chama do cânon, né? A gente vê esse cânon ligando, essa linha invisível de tudo isso. Esse é um ponto de argumentação que, quando eu falo para uma pessoa que não tem religião ou que não acredita no cristianismo como sendo a religião correta, eu ponho como dizendo, puxa, eu estou trazendo evidências de que, diferente da intencionalidade dos homens, diferente das outras religiões, ela foi construída de um jeito diferente. E aí eu jogo para você essa bola, assim, isto que o Lisboa falou, o que eu comentei para você, como é que isso fica para você? E só para concluir uma coisa que ficou latente lá atrás. Da outra, porque a gente hoje está puxando o filme. Hoje a gente está puxando, puxa uma pena, vem uma galinha. Já é um tricô, né? Mas então, vamos lá. É que o Lucas comentou sobre coexistência, né? Eu acho que a gente tem que colocar 3 palavras nessa discussão que são importantes: a coexistência, o respeito e a concordância. Né? Acho que você coexistir não significa concordar. Ok. E aí perfeito, tudo bem você ser cristão e acreditar que ninguém está certo além de você, e assim como qualquer outro ente religioso crê que ele está certo e os demais não. Ótimo. O respeito tem que existir. Né? Então, coexistir para mim é respeitar. Agora, não quer dizer que a gente tem que congregar no sentido de todos crerem na mesma coisa ou que isso é parte de um todo. Sim. Acho que não. Acho que isso estaria também tranquilo em relação a isso. Agora, voltando à sua pergunta, como eu enxergo isso? Eu vejo a argumentação toda construída, prontinha para simplesmente mudar a pessoa que diz. Se não fosse o Lucas, fosse um islâmico, estaria tranquilo. Estaria a mesma argumentação válida. Qualquer outra pessoa na posição faria sentido. Então, quando você diz, tem um cânon, né? Eu particularmente não sou muito versado na construção dos livros sagrados, etc., de todas as religiões, mas o pouco que eu leio parece ser algo parecido para as religiões. Tem alguém que tem uma revelação, tem alguém que discute isso dentro de um grupo, e aí existem livros que estão lá e dizem ser importantes, mas aí não são considerados na hora de criar esse canônico. Né? Os apócrifos, né, que eles foram retirados. Né? E isso eu acho que se repete. Né? Eu penso que no Egito Antigo, alguém teve uma revelação também de como funcionavam as coisas, e os registros que a gente não sabe ler perfeitamente ainda escondem coisas lá que quem conseguiu ler parte interpretou, e eu acho que a gente sempre tem um background de quem está lendo e quem está interpretando. Então, inevitavelmente, quando a gente está falando de homens, aí eu não vou entrar no mérito de se quem teve a revelação é um homem comum ou não, porque eu também não poderia fazer isso. Mas, pensando nas instituições religiosas, a partir do momento em que, tendo uma sessão canônica, existe a interpretação e existe a fuga, em alguns momentos, maiores ou menores, do que foi o que foi dito
Supondo que aquilo tudo foi dito. Supondo que seja algo realmente uma revelação. Então, eu penso que o argumento é legal e gosto de entender como cada religião tenta dizer, não, o meu exclusivismo, ele vem desse tipo de questão. E eu concordo com o Lucas. Colocar a evidência para quem não quer enxergar ela, isso na ciência é assim. Agora, não quer dizer que eu não deva colocar, por quê? Porque o outro tem o direito de argumentar e contra-argumentar, mas isso cientificamente falando. Religião não é ciência, mas é como eu gosto de pensar, então eu penso que é um ambiente que eu gostaria de conviver, né? Então, eu coloco, a outra pessoa tem uma outra questão, e aí não necessariamente a gente vai chegar no final concordando. Agora, que tem alguém certo, provavelmente tem. Ou os dois estão errados. Ou os dois estão... ou alguém está certo. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, você fez um seminário teológico. É uma das poucas religiões, não que não existam outras, que tem um nível de profundidade e estimula os seus membros a estudarem com nível de profundidade. Claro que a gente vai falar que é a religião ocidental, né, que ela perdura há 2000 anos e ela foi a rainha, a princesa de todas as ciências. Acho que era esse o nome que se dava, não me recordo muito bem. E, então tem muita coisa sendo construída. Mas assim, se eu sou o cara que você está conversando nessa mesa de boteca, eu digo assim, Lucas, eu entendi que você está falando que... eu entendi o que você está dizendo, só que eu quero que você me dê elementos de que a sua religião, que o cristianismo, é diferente do islamismo, do hinduísmo. O que você me dá de elementos? Puxar aí, abrir um parênteses também de voltar. Vamos lá. Hoje a gente só está voltando, né? É porque o negócio está ficando mais fundo. Mas o lance todo é fazer essa profundidade tornar-se palatável para uma pessoa que não fez um seminário teológico. Essa que é o bom. Eu consigo pensar em colocar 3 tópicos que possivelmente no meio do caminho eu vou esquecer de algum deles, talvez fique só 2. Se quer escrever, a gente escreve. Quer escrever? Preciso aqui de um esboço. Mas há um elemento no cristianismo que você não vai encontrar em nenhuma outra religião, que é algo chamado graça. O que nós encontramos nas outras religiões é: faz isso, isso e aquilo, e então você será salvo. Se comporte de tal maneira, e então você vai ter isso. E assim, vamos falar que a salvação que a pessoa vai ocorrer pode ser das mais diversas. Às vezes é um sentimento, é um bem-estar, é uma glória futura que a pessoa vai experimentar, mas tem a base aqui do comportamento e recompensa. Faz isso, isso e aquilo, você será salvo. O que acontece no cristianismo é, você inverte. Você é salvo. Mesmo não merecendo, mesmo não tendo nenhum mérito nisso, você é salvo. Isso não vem de você, é graça. E então, você foi salvo. E agora, você vai fazer isso, isso e aquilo. Então, isso daqui é um elemento de graça. A gente não vai fazer alguma coisa para alcançar algo. Isso já foi conquistado por nós, por uma outra pessoa. Para nós. Para nós, em nosso lugar. E a gente desfruta dos méritos daquilo que Cristo conquistou e então nós vivemos. Só antes de você passar para a segunda, você... Segundo o quê? Já não lembro qual que é. Você falou que ia colocar 3 pontos. É uma só, né? Só ficou num ponto não, só. Você tem, do estudo que você teve acesso, do conhecimento que o Guilherme também teve, vocês se recordam de alguma outra religião que traga essa proposta também? Eu, sinceramente, não me recordo. Eu acho, achismo, porque a gente tá no bar, se eu não tivesse, se eu estivesse na academia, eu jamais abriria. Você jamais acharia? Mas eu acho que existem, não com a história toda montada, né, como o cristianismo, mas algumas religiões mesopotâmicas antigas remontam a salvadores. Agora, de que forma isso foi exposto? Seria um momento que se a gente estivesse num bar... De verdade, a gente teria que abrir o celular, pegar o Google, dar uma olhadinha ali, de repente a gente Google também, né? Algo que... Não, o que é legal é assim, eu sempre primei por esse pensamento, mas nunca
fui atrás para saber se existe alguma outra religião que proponha isto. E até desafio as pessoas que estão nos assistindo a dar uma verificada nisso, eles googarem com o tempo e escrever aqui nos comentários, porque a gente vai ver esses comentários e até vai trazer num terceiro episódio para a gente bater papo, tá tranquilo. Talvez né? o próprio Lucas tenha O próprio Lucas, pode ser. Então, vamos pensar aqui nesse como sendo um dos elementos distintivos do cristianismo. Abordando um pouquinho mais sobre graça, a gente percebe como isso é presente no nosso dia a dia e como a gente não sabe lidar com esse conceito, porque a gente entende que é algo divino. Se você vai no restaurante com alguém e a pessoa vai lá e paga a sua conta, a sua reação imediata possivelmente seria: pode deixar que a próxima eu pago. Sim. A gente não retribuição, né? consegue lidar com essa ideia de eu só recebi algo. A gente trabalha muito com a ideia do merecimento. Eu trabalhei, então eu vou. Uma outra... Desculpa, eu preciso fazer a piada. Eu preciso fazer a piada porque o cara comeu de graça. Não deu. A gente tá no boteco e eu precisava da piada. Pode seguir, Foi de graça, né? Mas a sacada é essa. Eu fiquei até pensando se não tem alguma relação. Alguma relação? Comeu de graça, né? Não, algo que é de graça. Mas eu acho que veio daí. Eu acho que a palavra graça mesmo, a graça de Deus, tem uma relação com a etimologia da palavra graça. Eu dei isso para você, é de graça. Você sabe se existe alguma? Teria que... Mais uma para você, ó. Se você tiver aqui, ó. É bom para você começar a trabalhar com a gente. Vai lá. Então, nós podemos expressar a graça de Deus de algumas maneiras na nossa vida, ainda assim, algo que a gente tem alguma certa dificuldade. Um outro elemento seria o segundo aspecto, é que se pessoas tivessem parado e escrito um documento por vontade própria, acho que eles teriam pensado um pouquinho melhor para convencer o seu público. Eu acho que algumas coisas que eles colocam ali pintam um Deus que às vezes é um pouco difícil de você engolir aquilo. Não é tão palatável. É uma ideia que, se a gente quisesse vender aquele pacote, seria difícil. Então, se eu tivesse ali elaborando, pensando em uma grande história para enganar as pessoas, eu acho que haveria um cuidado a mais. Então, aquilo que a gente vai encontrar em 1 Coríntios, que as coisas de Deus, ou que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós é o poder de Deus. Então, eu vejo que a maneira como as escrituras que elas são escritas, e a maneira como ela coloca um Deus que pune, que vai falar de inferno, que vai falar de céu, que vai exigir certas coisas dos seus discípulos, que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que renunciar a isso, aquilo. Se eu tivesse querendo escrever um enredo para enganar as pessoas, eu teria mudado algumas coisas ali. Então eu vejo que esse é um argumento, é alguma consideração que eu gosto de fazer. E por fim, a terceira consideração seria sobre os mártires que existiram na história da igreja, considerando principalmente ali no 1º, no 2º século. Pessoas que morreram em nome da fé. Aí você pode falar, tá, mas vários morrem em nome da fé. Isso a gente sabe que acontece. Em nome de alguma causa que eles entendem como certa. Mas quando as pessoas morrem por alguma coisa, elas morrem por aquilo que elas creem ser verdadeiras. Então, por isso que a gente encontra diversas religiões isso acontecendo. As pessoas, portanto, morrem por aquilo que elas creem ser verdadeiro. Qual que seria o distintivo no cristianismo? Porque eles tiveram acesso, tiveram contato, muitos ali viram e participaram daquele momento da ressurreição de Cristo Jesus. Então, eles sabiam se Cristo Jesus tinha sido crucificado ou não. Então, as pessoas morrem por aquilo que eles creem ser verdade. Mas dificilmente alguém morreria por algo que eles soubessem ser mentira.
ou soubessem ser uma farsa. Tá, isso conduz um pouquinho a conversa para, não é, obviamente, a gente não vai conseguir conversar sobre isso hoje, sobre evidências da ressurreição de Cristo, né? Porque, inclusive, tem muitos livros publicados sobre isso, muita gente que remonta, né, na época, utilizando as bases científicas possíveis, porque você está falando de remontar uma história de 2000 anos atrás e tentar pegar as formas de registro que haviam naquela época, com a intencionalidade das pessoas, muitas vezes, escreverem um determinado registro para um lado ou para o outro, para poder mostrar que faz sentido nós acreditarmos no cristianismo, da ressurreição de Jesus como sendo uma evidência histórica. Estou certo nisso? Sim, sim. Eu entendo que, se eu jogo isso para você, e eu já estou fazendo isso para você, você, sendo uma pessoa que tinha problemas com acreditar em Deus, que queria acreditar em Deus, mas que não conseguia acreditar em Deus, e sendo hoje uma pessoa que acredita que existe um Criador, um desenvolvedor para tudo isso daí, seja ele quem for, porque isso é o agnosticismo, estou correto? Não. Não? Eu não posso provar nem desprovar, certo? Então, não é que eu creio que haja, Você só não nego a existência. Ok. Olha que interessante, porque na minha compreensão seria de que você entende que existe um Criador. Entendo que pode existir. Então, mas o ateu, ele nem considera essa possibilidade. Aí não, ele realmente nega a existência. Entendi. Então, na verdade, você está dizendo que, como um bom cientista que você é, e aí tem o pensamento científico, tipo assim, pode ser que sim, pode ser que não. É isto? Cientificamente, inclusive, não existe comprovação. Existem... você cria hipóteses e você desmente elas, você falseia hipóteses. Então, quando a gente fala de provar, a gente fala de pseudociência. Não vamos entrar nesse mérito, porque é uma discussão longa, inclusive filosofia científica, etc. Mas, então, basicamente, não existe forma de dizer que Deus não existe. Pelo meu raciocínio, pela forma com que eu estou instruído. Por quê? Porque não dá para provar que algo não existe. Eu posso dizer que eu nunca vi. Então, você vai dizer, mas você crê em coisas que não existem, por exemplo, o unicórnio. Eu nunca vi, não posso dizer que não existe. Agora, tudo me leva a crer com as evidências que eu tenho hoje que não existe. Se amanhã aparecer um cavalo com chifre e asa... Aí, na verdade, é um Pegasus unicórnio. Não, vou ter que acreditar. Certo? Então, é algo nesse sentido. Não dá para provar a inexistência de algo. Agora, dá para falsear coisas. Tá, mas essa argumentação que o Lucas traz, pensando que a pergunta que a gente tem é por que os cristãos se acham os únicos certos, tá? Isso, a gente está voltando para isso. E a gente está tentando trazer alguns elementos aqui para poder mostrar por que pode ser que as pessoas se posicionem desta forma. Essa argumentação dele é uma argumentação que toca os teus sinos? Ou... Não, eu não queria me colocar aqui numa espécie de caça aos argumentos, né? Porque senão eu vou ficar... Sim, cada coisa que ele sim, disser, você fica refutando, rebato, né? etc. E não é esse o propósito. Mas, por exemplo, quando a gente escuta a argumentação dele, eu volto de novo. Poderia ser feita... a graça, realmente, eu não consigo dizer se outras religiões têm, e ele tem a propriedade para falar disso. Então, vou crer que a gente vai trazer, correto, né? E os nossos espectadores, né, vão também colaborar com a gente. A argumentação da escrita do livro com um Deus que causa algum mal-estar em algum determinado evento do livro, etc. Eu penso que tem livros que eu li de autores humanos que foram feitos para serem vendidos e eu não gostei. Não achei oportuno, não gostei de alguma coisa ali. Então, isso acontece. E assim como quem escreveu o Corão deve crer ali, tem passagens, né, de um criador que não é tão permissivo. Aliás, ele é até, em alguns momentos, mais repressivo do que outras religiões. Mas eu creio muito na interpretação também. Assim como existem denominações diferentes que vão ler a mesma palavra de formas diferentes, né? Usando de novo o Corão, a gente vai ter os sunitas e os xiitas, e um bem mais extremo, o outro menos extremo. Isso acontece também com as religiões cristãs. Eu tenho leituras de livro que a base é similar ou até igual em alguns casos, e o camarada se presta a se explodir
e viajar a Europa inteira por anos e anos para buscar algo sagrado. Isso a gente está falando, por exemplo, dos templários. E aí, lógico, vai entrar um monte de teoria da conspiração, que não é o caso, mas com certeza o cara cria no que ele estava buscando ali, né? Ninguém vai fazer algo se não crer naquilo. Por outro lado, o posicionamento da Igreja Católica naquele momento era muito confortável. E aí, quando você comentou lá no começo, a religião cristã, ela traz ali base científica. Você até usou um termo que eu desconheci. Princesa. A matemática é árabe. Então, as ciências que vêm da matemática árabe é que a gente hoje tem um mundo muito ocidentalizado na nossa perspectiva, mas a maior parte da população do mundo está do lado oriental. A gente vai falar de hinduísmo e de outras religiões ali. Na China deve ter centenas, talvez milhares de religiões que tem muita ciência por trás. Então, talvez seja um posicionamento ocidentalizado nosso. Achar que o berço da ciência seja a Idade Média, o cristianismo ali. Mas eu acho que existem outros elementos. E aí, de novo, não ficar atrás de refutar cada uma das coisas. Mas, mais uma vez, o principal, a coisa que mais pulsa na minha cabeça a argumentação, ela tá armada sempre por pressupostos da pessoa que está a colocando, assim como eu estou fazendo agora. Tenho os meus pressupostos, eu tenho as minhas convicções e as coisas que eu não acredito. E aí é inevitável, né? Uma mesma evidência para um e para outro vai ser vista de formas diferentes. Se a gente começou falando, acho que lá no comecinho eu falei do tamanho da dificuldade que é abordar esse assunto. Sim. Não é alguma coisa que vai, vamos dizer, se acomodar aos critérios que a gente quer que as coisas sejam. Então, para saber ou para ter o conhecimento de certas coisas, não é algo tão simples quanto 1 mais 1 igual a 2, a menor distância de 2 pontos é uma reta, a soma das partes o todo é maior do que as partes. A gente está discutindo aqui sobre religião, mas às vezes a gente poderia pegar algum outro tema, algum outro tópico, às vezes, sei lá, sobre política. E a gente estaria aqui também, da mesma forma. Não tá fechando, porque o conhecimento às vezes não funciona, ou ele não chega pra gente da maneira que a gente quer. Tem as pressuposições que você comentou, as convicções, e às vezes vai ser alguma coisa que você vai levar tempo. Então, li um tempo atrás um livro de uma moça da área da epistemologia, né, epistemologia cristã, e ela ela coloca ali uma figura de que conhecer a Deus é como conhecer o seu mecânico. O livro é Anelo por Conhecimento. E é aquele negócio que você vai tendo uma confiança, você vai se aproximando. Se ele fala tal coisa, às vezes no começo você fica um pouco ressabiado, mas depois a pessoa mostra que é digna de sua confiança, você dá a chave do carro. Então, a gente está lidando aqui hoje basicamente com um problema de epistemologia, o problema do conhecimento. E que às vezes às vezes não, e que na verdade a gente não vai chegar aqui com a fórmula tal. Olha, gente, esse daqui é o argumento decisivo. Mas na minha cabeça, tem muitas pessoas que vão ver a gente que vão falar assim, cara, o Rony ou Lisboa, pensando como cristãos, são muito fracos de argumentação. Bastava que esse cara trouxesse tal coisa para a mesa. A herança da apologética clássica e evidencialista. Entendeu? Então, a ideia é tipo assim, aí eu começo a puxar um monte de coisas e vou colocando isso para você como se fosse um daqueles canivetes suíços e vou pegando várias ferramentas e vou colocando até deixar você encurralado num canto onde você diga, não, eu sou obrigado a acreditar que existe Deus. Deus. O que você falou, a gente vai chegar no ponto, você vai falar, tá, mas o outro tá falando a mesma coisa. Sim. E eu tô chegando para você e falando, não, mas olha, isso daqui é claro. E eu então acho inclusive que assim, se fosse falta de conhecimento, aí assim como pessoas olhariam e diriam, nossa, talvez a argumentação de você seja fraca, outras pessoas sentariam no meu lugar com muito mais conhecimento e continuariam defendendo em alto nível que não. Mas isso é legal, o Guilherme e Lisboa, porque
apesar de a gente não conseguir fechar um consenso, apesar de a gente não conseguir colocar um selo em cima disso, dizendo isto é dessa forma, isto pode e deve ser conversado. Sim. A gente É o respeito e a coexistência. Respeito, esse que é a sacada do negócio. Assim, veja, a gente está conversando, a gente fez aqui uma encenação de um boteco, mas poderia ser um boteco, a gente poderia estar aqui comendo batatinha frita, batendo papo, e isso pode estar na conversa tranquilo. E o que é legal dessa história? Você não está desrespeitando o outro, e você está produzindo alguma coisa, porque essa produção, ela gera em você o desconforto para buscar conhecimento, que é o do ET Bilu. Busque conhecimento, da ET Bilu lá de Varginha. Você, de repente, falar, cara, tudo bem, eu tenho essa argumentação, e eu creio nisso, isso não está colocando a minha fé em júdice, mas eu quero poder defender melhor isso quando eu tiver, numa outra conversa, trazer esse outro elemento. Por exemplo, a gente acabou de falar sobre, existe alguma outra religião conhecida que a graça ela seja proposta como o cristianismo propõe? Existe algum salvador que seja paralelo ao que Jesus propõe ser? Existe algum outro livro? E aí você pode dimensionar isso, dizendo, existe isso, mas aconteceu em tal local, foi só tal época. E aí você começa a ver... Com a influência, às vezes, daquela... Isso, as influências que aconteceram, aquilo até... Como você colocou o elemento de dizer assim, puxa, pessoas morreram por esta fé. Tudo bem que quando a gente conversa aqui, a gente está falando, poxa, tem gente que se mata. Semana passada teve um cara que se matou aqui na frente do STF. Sim. Então, assim, essa não é a única argumentação, eu entendo. Mas, quando você fala sobre centenas de milhares de pessoas, se colocando à disposição da morte no início do cristianismo, no primeiro século, e podendo estar liberto dessa morte simplesmente por dizer Jesus Cristo não é o Senhor, César é o Senhor, você começa a ver algumas coisas diferentes, a não ser que seja um comportamento de manada, e a gente tem outras coisas que a gente pode colocar nesses elementos, que não vão trazer nenhum tipo de comprovação, vão trazer mais argumentos. Porque, da mesma forma, morreram pessoas queimadas dizendo que não, certo? Que morreram que não... que não era... Bruxas. Bruxa é um exemplo clássico. Né? Pessoas que talvez nem fossem bruxas, mas vamos colocar. Qualquer pessoa ali, né? Um autista era queimado na fogueira. É algo que eu fico pensando. A questão ali daqueles que morreram por conta disso foi por morrer por aquilo que sabem ser mentira. E não por aquilo que acham ser verdade. Morreram por aquilo que sabem ser mentira e não por aquilo que acham. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, entendeu? Então quem morreu queimado dizendo que a ciência estava correta e o Sol não era o centro do universo. Nesse aspecto você está dizendo, sabe? Você está Jordano Bruno, né? A pessoa que se explodiu lá agora, se ele soubesse que, sei lá, que a pauta dele não era das melhores, que não valia a pena, ele não morreria por aquilo que ele não acredita. Agora, ele morreu porque acredita. O que a morte dele prova é que ele acreditava. Sim. E não que a pauta dele não que a pauta correta. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Aí expande para todas as... Porque, de novo, tá? Eu tenho certeza absoluta que pessoas vão ver a gente e vão falar assim, primeiro, é isso, que nós não conseguimos trazer uma argumentação que justificasse o suficiente para que o Guilherme Borelli pudesse dizer assim, não, eu preciso de Jesus hoje para a minha vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que tanto vocês como eu também, e você também conhece, pessoas que simplesmente elas entendem que ela tem a responsabilidade, elas têm a responsabilidade de convencerem o mundo de que o mundo está errado, que as pessoas estão erradas e que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Elas têm essa responsabilidade. E o que é interessante, até indo para a ideia da fé que nós temos, que é algo intangível, né? E que você uma vez até chegou a comentar que isso tem elementos que algumas pessoas trouxeram em certo momento, que pode ser, não que seja, mas uma questão biológica, genética, né? Depois eu vou te passar para você conversar sobre isso. Muitas pessoas elas se entendem como sendo... eu não sei se a palavra é obrigada, talvez seja até obrigada, a convencer o meu próximo,
a influenciar o meu próximo. Então, é como se eu fizesse um treinamento de contorno de objeções de vendas para tentar vender o meu produto. E aí eu preciso de todas as formas, trazer todas as ferramentas possíveis para poder, em qualquer situação, propor a você um modo de que você saia pelo menos com a pulga atrás da orelha dizendo, eu acho que eu preciso desse Jesus. Mas aí a minha pergunta é, nesse caso, o consumidor quer comprar? Então, mas esse é o ponto, eles não têm esse pensamento. Então, O pensamento é, eu preciso fazer, porque você nem sabe que você E precisa. às vezes mas até esse muda é o o produto. Esse que é o problema da teologia. Às vezes você vai defender a fé e você vai querer mascarar algumas coisas de Deus. Ou você vai trazer, vai pintar um Deus ali e a pessoa se converteu. Mas Aí por você- quê, né? Aí a pessoa se converte e você fala, então, agora deixa eu te falar algumas coisas que estão no lembra pacote, do né? construto? Sim, É isso. sim, E lembra da invasão? sim. É isso. Sim. Eu acho que uma vez que o consumidor foi na loja comprar um carro, você tentar vender um carro para ele é perfeito. Uma vez que o cidadão entrou na igreja, uma vez que ele procurou uma pessoa para discutir aquilo, ele está aberto. Agora, assim como eu acredito que dentro de uma igreja congregando não deve aparecer uma pessoa com um radinho ouvindo o gol Do Flamengo e do Corinthians. do time do coração dele, Aham. tem momentos onde as pessoas não estão abertas a escutar aquilo. E as pessoas que estão tentando vender precisam entender isso. E aí que a gente vai falar do cristão chato, ou do qualquer ser humano chato. Aham. Eu vou falar o contraponto. Existe o ateu chato, Aham. que é aquele que não suporta a possibilidade de que alguém esteja convencido de que aquilo é real. Aham. Esse cara é chato. Por quê? Você não consegue ter uma discussão honesta com ele sem que ele fique tentando o tempo todo contrapor, opor. Cara, Convencê-lo de que ele realmente, está correto. você tá tão certo disso, por que você precisa convencer os outros? Duas coisas que eu acho legal. Uma é essa que você está dizendo, que assim, a pessoa que ela tenta de todas as formas convencer o outro e você tem que respeitar se essa pessoa ela quer ou não, e se você está forçando tanto assim, significa que você não tem convicção suficiente de que a sua vida é suficientemente capaz de demonstrar, de despertar sede, despertar, tipo, pô, esse cara tem alguma coisa diferente, eu quero me aproximar desse cara, sabe assim? Eu acho que isso é até o que a gente fala do tal do evangelismo relacional. Eu acho que isso é interessante. E o que o Lucas Lisboa comentou, eu acho que vale a pena a gente trabalhar, porque isso é uma coisa um pouco mais distante para você, mas muito próxima para nós cristãos que tentamos buscar teologicamente uma forma de nos portarmos nesse mundo. Todo cristão, sem exceção, ele diz que ele é teológico, ele diz que ele é bíblico. Todo, sem exceção. Aquele camarada que está vendendo terreno no céu, aquele camarada que está fazendo isso. Tá? E se você falar com ele, as pessoas da igreja dele pensam assim. O cara que fala que é para dar o carro lá na frente, eles pensam nisso. Só que o que acontece é que a gente vê hoje em dia, e isso tem vinculação com o que a gente está conversando, uma abordagem diferente de Deus. O Lisboa até comentou no passado, quem é Deus? Deixa eu tentar refinar um pouquinho esse Deus. Deixa eu entender se o Deus que você está falando é o Deus que eu conheço. Porque, em teoria, o Deus do cristão é o mesmo. Na prática, a gente enxerga um Deus diferente. Até porque porque eu entendo que você tem uma necessidade, e eu estou falando agora de argumentação e contra-argumentação em vendas, eu enxergo que você tem uma necessidade pelo financeiro, e eu quero vender um Deus que consegue suprir as suas necessidades financeiras. Um Deus que é provedor. E aí eu consigo fazer toda uma ginástica teológica para poder trazer esse Deus para você. E aí, veja se eu estou errado no que eu estou comentando, porque eu acho que a gente está no mesmo caminho de pensamento. Eu estou vendendo para você um Deus que não é o Deus bíblico. Não é essa a ideia. A ideia é outra. Concorda comigo nisso? Sim. E se eu comprar, tem 30 dias para devolver? A pessoa devolve com mais rapidez do que isso, rapaz. Às vezes devolve até com mais tempo também, até com 6 meses. Qual é o grande lance? É o lance de que o cara ele se converteu pela religião, ele não se converteu em Cristo. Propuseram a ele uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é o cristianismo.
por não ser cientista, eu posso colocar aqui o meu percentual na hora que eu crio. Então, eu digo assim que, sei lá, uns 90% da igreja, eu talvez esteja chutando muito alto, mas assim, está numa teologia totalmente deformada daquilo que é a teologia bíblica. E aí que entra o problema do conhecimento, porque esses 90% estão falando a mesma coisa sobre nós. Né? Eles dizem que existem 10% de pessoas que não conseguem entender a revelação que Deus deu a eles. Até porque, se tem 90%, quem é possivelmente mais certo de estar buscando o que é correto? Aqueles que estão no 90% ou que estão em 10%? Os 90%, é a maioria. É estatístico. É estatística. Mas nem sempre a estatística é certa. Então, mas é isso que é o maluco. Então, até pensando como cristãos, a gente fala assim, poxa, eu tento pregar o evangelho para uma pessoa utilizando recursos, e aí eu tenho esses recursos que a gente trouxe aqui sobre apologéticos, e aí eu posso quebrar ele como você quebrou, eu posso utilizar essas várias ferramentas, só que dentro da própria igreja cristã evangélica brasileira, 66 milhões de pessoas, a gente está totalmente fracionado quanto à teologia. E se você for abordado por uma dessas pessoas, o que eles vão propor a você vai ser diferente do que a gente vai propor. Existe uma coisa que a gente chama, me ajuda um pouquinho aí, sobre qual que é a doutrina mais fundamental do cristianismo que todas as igrejas têm que estar iguais, Lucas? Acho que é aquilo que acontece na cruz, sua morte, ressurreição, aquele que crê que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, deposita com arrependimento a fé em Cristo Jesus, esse será salvo. Talvez esse seja o unificador aí de todas as abordagens cristãs, né? A Bíblia... Existem outras, sim, né? Existem outras. Mas a Bíblia como única regra de fé e prática, também colocaria como isso? Como sendo a única fonte? Porque senão a gente entra um pouquinho dentro, até tem a Igreja Católica, por exemplo, é uma das igrejas, não sei se você sabia, que ela coloca a Bíblia em pé de igualdade com outras as tradições, a tradição. Então, assim, a Bíblia não é maior do que a tradição. Ela está em pé de igualdade. E para nós evangélicos, a tradição ela é menor do que as escrituras. Entre um e outro, o que permanece são as escrituras. Então, somos cristãos. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala sobre cristãos evangélicos, a gente já vê isso. Quando fala sobre cristãos e amplia isso para os 190 milhões de evangélicos, de brasileiros que nós temos, os 66 milhões e mais o número que chega até os 190 milhões ali, que eu não vou fazer conta agora. Sim. Se você quiser chutar, fica à vontade aí. A gente está falando de pessoas que elas significam Deus de um jeito totalmente diferente. E olha que coisa interessante. O Lucas Lisboa estava comentando que a graça, ela parte do princípio que você não consegue fazer nada por isso. Nada que você faça consegue justificar aquilo que foi te dado de graça. E dentro da fé católica, por exemplo, existem ritos, existem mentalidades de você fazer a palavra não é retribuição, eu não sei qual é a palavra que eu poderia utilizar, mas você fazer uma penitência, você, de repente, até fazer um sacrifício, por exemplo, de ir até um determinado local a pé, de subir uma caminhada de uma escadaria ajoelhado. E isto é porque nós, como seres humanos, precisamos significar a nossa fé através dos nossos olhos, mas não segundo aquilo que as Escrituras propõem. Uma vez eu ouvi perguntarem para um pastor justamente sobre essa questão daquilo que a pessoa faz uma vez que Deus faz algo em favor dela, né? Então, pensando naquelas pessoas que fazem longas caminhadas até chegar ali em Aparecida, falou, mas a pessoa que está ali caminhando, ela não está demonstrando a fé dela? Aí eu gostei muito da resposta do pastor, que foi, não, porque a fé dela seria manifestada no fato dela receber aquilo. Então, de alguma maneira, aquele sacrifício que a pessoa está fazendo, é alguma maneira de pagar, de dar de volta aquilo que Deus deu. Então, uma postura de fé, uma vez que você é contemplado, vamos dizer, com a graça de Deus, seria o receber aquilo em gratidão. E isso é humilhante, mas a nossa tendência é fazer alguma coisa retribuindo para isso. pagar.
deixa eu ficar quite ali com Deus. Né? Seja a retribuição ou seja até o que, agora saindo da igreja católica e indo para a igreja evangélica. Nós temos dentro da igreja evangélica centenas de evangélicos, centenas de milhares de evangélicos que fazem cruzadas, que fazem jejuns, que fazem alguns tipos de... eu não tenho uma outra palavra que eu possa utilizar melhor do que essa daqui, que é simplesmente conquistar algo através ser retribuído por algo que eles façam para Deus. E veja, nós como cristãos, nós não somos contra o jejum, nós não somos contra o quebrantamento, nós não somos contra a oração, não é nada disso. Só que isso não vai trazer uma retribuição para que eu receba alguma coisa. Você não está comprando nada. Eu não estou comprando. Já foi me dado todas as coisas, entendeu? O que me dá é uma disciplina de mortificação das obras da carne. Eu, enquanto indivíduo, sendo mortificado. Agora, o que é bom nesse momento que nós estamos aqui? Percebe-se que claramente não tem como eu conseguir convencer o Guilherme Borelli. Estou certo nisso? Uhum. Não tem como. Mas, pô, você, cara, é um mestre em teologia, em divindade, e não consegue convencer o Guilherme Borelli? Por que, Lucas Lisboa? Eu entendo que a nossa salvação não pode ser conquistada, ou seja, nós não podemos fazer algo para alcançar essa salvação, mas eu daria um segundo passo, e quem desenvolveu isso foi um reformador, o Beza, que ele falou que nós também não conseguimos sequer crer naquele que nos salva. Então a nossa condição é tão perdida que eu não consigo fazer algo para me salvar e eu não tenho nem a fé, e eu não consigo produzir em mim mesmo a fé para ser salvo. Então a resposta para essa questão seria que a fé é algo que vem de Deus. E eu descanso na soberania de Deus que aqueles a quem Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Ele pode utilizar pessoas, Ele pode utilizar circunstâncias, momentos difíceis, Ele pode utilizar a sua busca intelectual para entender as coisas. Então eu entendo que eu tenho uma obrigação nesse caminho e nessa jornada. É de ser fiel a Deus e comunicar a mensagem do Evangelho, comunicar o seu plano. Uhum. Mas eu descanso, sabendo que é Deus quem convence a pessoa. Então não é... Eu tenho a plena a noção de que o virar da chave ali na cabeça da pessoa não é quando eu mostrar um argumento excelente ali, o argumento cosmológico, ontológico, teleológico, que a pessoa vai falar, uau, agora sentido, agora eu vou mudar minha vida. Deus pode se utilizar dessas coisas, sim. Mas eu entendo o fator, vamos dizer, sobrenatural, o fator divino chamando aquela pessoa para si. Então, por isso que eu faço a minha parte e eu descanso na soberania de Deus. Então, vamos dizer, como que eu teria uma abordagem com agnóstico, com ateu, para essa pessoa conhecer algo que eu estou dizendo que eu conheço e que eu não posso simplesmente passar para ela. Não é comunicável. Não é comunicável, não é transferível, vai seguindo passo após passo, estando atento, e tem um momento de oração. Deus, que nem que você comentou, eu gostaria de crer, mas fala, Deus, entendo que você não tem obrigação nenhuma de se revelar para mim da maneira que eu quero que o Senhor se revele para mim, mas estou disposto a te conhecer, quero conhecer um pouquinho do seu poder, da sua boa mão, aquilo que as pessoas falam. Nós temos a Bíblia à disposição, mas eu acho que tem um elemento dessa pessoa chegar para Deus e falar, que nem um personagem bíblico que falou, eu creio, ajuda-me com a minha incredulidade. Então, talvez essa seja uma abordagem, não é aquela que vai chegando, invadindo, destruindo. Fala, acho que você tem alguns passos que você pode tomar, que tiver de dúvida no meio do caminho, estou à disposição, mas eu tenho a noção de que o virar da chave é algo que vem de Deus, né? O Guilherme, eu vou te passar uma bola e vou levantar primeiro aqui ela melhor. Quando nós como cristãos, eu estou falando aqui para que as pessoas fiquem no mesmo pensamento que eu sei que você já tem, porque nós já conversamos sobre isso. Eu sempre falei para você que é assim, que a fé
segundo o que as Escrituras propõem, ela é dada pelo próprio Deus. E quem convence um pecador, e pecador são todos aqueles que nasceram, todo mundo fala assim, eu também sou filho de Deus. Isso até é um engano, tá? Nós entendemos que quem foi criado é criatura. Quem é gerado, esse é filho. E a única forma de ser gerado como filho de Deus é em adoção. O Senhor nos adota na sua família. Ele diz, você é meu filho. Então, quando você o aceita a Jesus como seu Senhor e o único e suficiente Salvador. Legal. Todo esse preâmbulo, eu estou dizendo para ti o seguinte, que a gente já conversou, que quem convence um pecador sobre o seu pecado, essa criatura sobre o seu pecado, é o Espírito Santo de Deus. E aí, você me disse uma vez que existem algumas pessoas que entendem que existe um marcador genético, ou tentaram encontrar um marcador genético? Existe sim, dentro da biologia, porque uma coisa que, no momento, o óbvio é chato. Existem pessoas que são cientistas e têm religião. Entendi. Eles tentam provar a Deus dentro da religião, é isso? Na verdade, não devia ser surpresa, porque, né? As pessoas podem ter religião em qualquer momento. A neutralidade laborativa não existe. Eu digo isso com essa ênfase porque eu sei que existem pessoas que acham que ciência e religião elas estão afastadas 100%, em opostos e etc. Mas, sim, existem cientistas que são cristãos. Existem cientistas que são de diversas religiões. Então, dentro da biologia, existem bons cientistas que são cristãos. E aí a gente tem vários livros legais para ler. Eu sou péssimo com nomes, não vou me arriscar aqui a falar nenhum. Eu estou lendo um fantástico agora, inclusive, que foi emprestado pelo Elber, que me convenceu a ler. Você lembra o autor? Eu não lembro o autor, mas eu não lembro o nome, lógico que eu lembro quem é a pessoa. É o camarada que participou do projeto do Genoma Humano. Foi ele que lançou junto com o Clinton na época e ele é super cristão. E aí, inclusive, eu acho fantástico porque ele vai dando argumentação que eu vou acompanhando, porque, óbvio, tá dentro da biologia, eu falo, ótimo, e de repente tem um pulo ali que eu não consigo dar, entendeu? Sumiu, né? É só isso. A construção tá trabalhada. Tá faltando alguma coisa aqui. Pra mim, a lógica para e aí entra entra na fé. E aí existe, sim, uma vertente de biólogos que tentou mostrar que existe uma relação genética com isso. Né? Que pode haver um gene ligado a... quando esse gene está funcional ou não funcional, a pessoa ou não é uma pessoa de fé. Mas até o momento não existe evidência para isso. Mas que existiu a busca por isso, eu sei que existiu. Eu vi, se não me engano, o próprio Obi, acho que ele chegou a comentar na época que ele tinha dado uma olhada nisso e que acho que não ficava de pé. Mas aí é uma conversa de vocês... Esse é o cara certo para perguntar, porque ele com certeza foi a fundo, porque ele gosta das duas coisas. Então, ele falou que acho que não ficava de pé. Eu até onde sei não existe nenhuma evidência. Mas o que é, até decodificando isso daqui para todo mundo ficar na mesma página, o Guilherme, como sendo um biólogo trabalhando com a parte de genética, ele diz que existe então ou não? Uma pessoa procurou um marcador genético que uma pessoa, que quando essa pessoa tivesse esse marcador genético, isso permitiria que essa pessoa tivesse fé. Seria mais ou menos isso? Isso. Entendeu? Qual é a sacada? Vamos pensar de um jeito simplista, seria assim, né? Existem genes que deixam seu cabelo quando você nasce loiro, genes que deixam seu cabelo quando você nasce escuro. Né? E aí poderia ter um gene que quando você nasce com ele, você tem fé, e quando você nasce sem ele, por exemplo, é um exemplo, não tem fé. Então, é isso. E eu lembrei o nome do livro que eu estou lendo, é A Linguagem de Deus. Agora, o autor ainda me foge. A Linguagem de Deus. A Linguagem de Deus. Eu acho que alguém já deve ter dado para você aquele eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Ainda não, mas com certeza eu vou ler. Mas, novamente, entra naquilo que a gente conversou. A gente fica tentando dar para você... Apologética clássica. É uma apologética clássica. Mas aí eu, como indivíduo, gosto do tema e gosto de ler. É uma coisa que eu ia falar, porque eu entendo que as pessoas são diferentes na maneira que elas recebem algumas abordagens. Para alguns, ela está em busca, às vezes, de alguma questão mais intelectual, racional. Outros podem buscar alguma coisa mais empírica. Eu quero provar. Então, Deus se manifesta para mim. Deus, eu preciso de uma prova. Então, eu acho que cada um vai ter alguma abordagem diferente com relação à fé. Às vezes, para ter aquela, vamos dizer, comprovação. Né? Deus, eu quero sentir o seu carinho. Eu quero que tal situação seja resolvida e tudo mais. E assim, pode ter a sua validade. O problema é quando a gente coloca, Deus, você vai ter que fazer isso. É desta forma. É dessa forma. Então, tudo isso, acho que são
São questões, ferramentas, são ferramentas, coisas que... Sim. podem ser Mas apropriadas, o né? que não tem... A gente não pode fugir, eu estou falando isso, você já falou, mas assim, nós precisamos respeitar. É isso, nós precisamos respeitar a outra pessoa. Nós precisamos respeitar, e eu vou longe agora, a outra religião. Nós precisamos respeitar o direito da pessoa não querer a nossa religião. Nós precisamos respeitar o direito da pessoa não querer nem ouvir sobre a nossa religião. Ou nenhuma religião. Ou nenhuma religião, nenhuma. E tá tudo bem. Eu não tenho essa responsabilidade, eu não sou o Espírito Santo de Deus. Falando como cristão agora, eu não sou o Espírito Santo de Deus, eu não tenho o poder de convencer as pessoas. Eu tenho que me colocar à disposição mas quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. E aí o que eu penso é que algumas pessoas acabam confundindo esse respeito com, não, agora a partir desse momento, se eu te respeito, você tem que jantar na minha casa, você precisa, né, ser amigo, e não, tá tudo bem, né? Se você não consegue nem aquela coisa tão importante para você e estar com alguém que não crê naquilo te faz mal, não fique com essa pessoa. Mas o que o respeito, na minha visão, tem a ver com isso, não é que você, a partir daquele momento, tem que abraçar e ser amigo. Não, mas você não precisa falar mal daquela pessoa só porque ela tem uma opinião diversa da sua. Você não precisa mentir sobre a pessoa, que eu vejo isso direto, né? Inventar histórias sobre porque, nossa, né? Como ele é ateu, então para a partir justificar, desse momento, né? Eu quero algum dia entrar nisso, mas ele é satanista. Eu adoraria falar sobre isso aqui em algum momento, mas isso aí não, porque imagina, se você não está com Deus... Você está contra Deus. É um pensamento que eu entendo que tem o seu lugar, mas é perigoso, porque leva as pessoas a extremos. E alguns extremos não são legais. Eu acho que o extremo nunca é legal, né? Eu vi alguém comentando isso outro dia, e eu não quero criar aqui uma doutrina, se é que ela já não existe, porque tem tanta maluquice aí já, que assim, Deus é equilíbrio. Deus existe no equilíbrio. E assim, eu não mergulhei com profundidade para poder trazer isso daqui, mas assim, a minha percepção rasa sobre essa frase é que sim, que é assim, que o equilíbrio, não que, então você pode equilibrar o pecado com o bom, não é isso que eu estou dizendo, assim, no equilíbrio do sentido de você viver uma vida equilibrada, de você fazer as coisas respeitosas. Isso é o princípio aristotélico de ética e tá lá presente no cosmos, como quando você diz em cosmovisão, né? O entendimento dele é de que buscar o equilíbrio, não tá nenhuma das pontas, para cada uma das virtudes, é o caminho de alegrar o cosmos, né? Que seria, lógico, com todas as diferenças, seria uma espécie de divindade, algo onde você está presente, está dentro, está imerso, e esse equilíbrio é o caminho. Então, ele deriva de Platão ali, traz esse conceito do equilíbrio na ética, e isso é aproveitado, e eu acho muito pertinente que se aproveite disso ainda hoje. Alguns extremos. Eu digo alguns porque quando a gente fala que todo radicalismo é ruim, a gente está sendo radical também. Então, eu tomo esse cuidado de dizer alguns extremos, mas talvez boa parte dos extremos sejam ruins. Eu acho que Deus tem uma prerrogativa que nós não temos. Deus pode chegar para a pessoa e falar: você vai se converter sim. Agora. Você vai se converter. Então, Paulo, ele não estava ali querendo. Mas Deus falou: você vai se converter sim. Não dependendo da sua vontade. Só que eu acho que o problema é quando a gente quer assumir essa prerrogativa de Deus. E aí eu chegar para alguém e falar: você vai se converter sim. Acho que tudo isso tem que estar na mesa. O respeito da parte do cristão, ainda mais entendendo que aquela pessoa, crendo ou não crendo, é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, mesmo o incrédulo, a pessoa que não crê, sem falar dos imperativos para amar aquele que é o nosso inimigo, não que nesse caso necessariamente seja, mas se para o inimigo. Se houver efetivamente um inimigo, então... Né? Então, acho que o cristão é aquele que teria que estar mais pronto para ter uma postura equilibrada, modesta e humilde na apresentação dessa mensagem. E esse cristão
é aquilo que nós comentamos sobre os 10% entre os 100% dos cristãos, que entendem a necessidade de buscar uma vida esvaziando-se de si mesmo, significando a sua vida a partir do que o Senhor quer que ele signifique. Porque, assim, todas as vezes que você vê uma pessoa que é arrogante, todas as vezes que você vê uma pessoa que é cheia de si, todas as vezes que você vê uma pessoa, até dentro disso que a gente está conversando, que a pessoa ela tem sempre a palavra última, essa pessoa está cheia de si. A verdade do Senhor dentro desta pessoa, mesmo que ela tenha a verdade do Senhor mesmo, ela torna essa pessoa humilde. Ela torna essa pessoa... acho que não existe outra palavra. A palavra é humilde. É isso. E pela humildade, pelo trato com a humildade, esta pessoa ela passa a ter uma autoridade. Essa autoridade não é impositiva. Essa autoridade é uma autoridade de demonstração de vida, de caráter de vida. Deixando para Deus os resultados. Os resultados são com o Senhor, né? É assim que funciona. Lembrando que tudo que a gente está conversando aqui, eu estou jogando agora como usando você mesmo a frase, um caranguejo na piscina. Tudo isso se Deus realmente existe. Porque pode ser que Deus não exista. Nós estávamos falando no primeiro episódio sobre será que Deus é um construto humano? Eu creio que não. Eu creio que Deus existe de fato, que ele se manifestou, que ele fez com que nós crescêssemos nele através de métodos. Ele fez com que a gente chegasse até ele se comunicou a nós. Eu não criei a Deus. Mas aí a gente ainda está numa teologia de boteco. A gente não pode afirmar que Deus existe com base na nossa primeira conversa lá de trás. O que fica para a gente aqui é que assim, o diverso é possível. É possível que nós sentemos numa mesa, nós conversemos sobre pontos de vistas diferentes, levantemos daqui com as mesmas certezas e convicções que nós sentamos aqui, porque isso não é uma mesa de negociação, você não precisa ser forçado ou comprar alguma coisa, como nós não precisamos mudar, e isto faz com que a gente construa uma coisa muito boa, muito mais forte, né? E isso, se a gente conseguir só compartilhar com as pessoas que isto é possível, e se as pessoas começarem a buscar isso daí em outras coisas também, em outros momentos, em outras, eu vou usar o termo discussão, mas o discussão bom, não a discussão bélica, não a discussão de A contra B, sabe assim? Questões religiosas, é possível discutir questões filosóficas, é possível, aliás, filosofia só é possível se tiver ponto e contraponto. É possível a gente conversar sobre questões políticas, é possível conversar sobre ideologia, é possível. E é possível a gente levantar da mesa continuando pensando exatamente como nós pensávamos e ser agradável a conversa. Agora, o que você falou é muito legal. O fato também de nós entendermos que às vezes a gente não precisa continuar convivendo com aquela pessoa. E está tudo bem, a gente está no mesmo planeta, está todo mundo muito, muito bem. Não é porque você deixou de aceitar aquilo que eu propus a você, que você se tornou uma pessoa que tem que ser agora arriscada da minha cadernetinha, dizendo, não, esse camarada aqui não entra mais aqui em casa, não faz sentido algum. Né? Então, qual que é o recado de cada um de vocês dentro desse tema para o pessoal que está assistindo a gente? Vai você primeiro, então, Gui. Vamos lá. Eu acho sobre... A gente começou falando da chatice. Sim. Ou da insistência, da arrogância, né? Eu vejo potencial no humano de ser tudo isso. E aí, de novo, reforço. Independe de se é cristão, se não é, se torce pro Flamengo, não torce pro Flamengo, tá? Acho que... Eu venho falando isso já há 2 aparições minhas aqui, mas que ser moderado e respeitar é o caminho. Eu gosto de discutir, debater, fazer contrapontos, ouvir as argumentações. Quem não gosta, não faça. Ninguém é obrigado a fazer isso, entendeu? Mas a partir do momento que você invade o espaço do outro, você tem que estar atento, né? Que você está sujeito à resposta dele. Então, isso serve para argumentar coisas que o outro não quer ouvir, isso serve para qualquer coisa, e inclui religião. Então,
eu acho pertinente que as pessoas façam reflexões. Elas têm pouco tempo para refletir hoje em dia. Elas estão sempre correndo, elas estão sempre buscando informação independente da fonte, independente da veracidade, e consumindo isso. E parando pouco para pensar. Eu acho que se as pessoas pensassem um pouquinho mais, elas tomariam decisões boas e entenderiam, espero eu, né, que como ser humano a gente pode conviver, respeitar, coexistir, sem precisar viver com aquela pessoa o tempo todo e sem precisar inventar história, sem precisar ser rude, sem precisar nada disso, porque se todo mundo acordar pensando que cada um está fazendo o seu melhor para continuar a vida, não tem espaço para ódio na minha visão, né? Você está fazendo o que você pode, eu estou fazendo o que eu posso. A gente não congrega, não se acerta naquele tópico, mas os dois podem continuar vivendo a vida e tá tudo bem. Ninguém precisa dormir triste por causa disso. Tá tudo certo. Só não precisa radicalizar, bater, xingar, destruir a vida do outro porque não concorda. Aí eu acho que a gente passa do ponto onde é a individualidade, vai para a coletividade, vai para agressão, vai para penetrar o espaço do outro indevidamente. É isso. Lucas? Eu acho que seria um pouquinho mais curto, mas eu entendo que se você já creu em Jesus, se você já creu em Deus, você foi objeto de uma graça. E isso deveria te humilhar. Isso deveria te levar a uma postura um pouquinho mais humilde com relação à vida, com relação ao próximo e com relação a, principalmente, aquele que não crê. Então, eu acho que eu pegaria uma parte daquela crítica sobre os cristãos serem arrogantes, não com relação à sua crença e na exclusividade da sua crença, mas às vezes de alguns cristãos que insistem em falar que conhecem a totalidade da mente de Deus, que eles têm acesso a tudo, que eles compreenderam todos os mistérios. Então, para essa pessoa, eu diria, calma, baixa a bola, né? Então, esse seria o meu recado. Mantendo e não abrindo mão da exclusividade da existência de Deus e da exclusividade da salvação oferecida em Cristo. Para você que está assistindo a gente até agora, nós precisamos do teu retorno, do teu feedback, da tua interação. Escreve se você está gostando, proponha temas que a gente possa ler depois e a gente trazer aqui para a gente conversar, porque não adianta a gente só propor aqui coisas para você que de repente não tem o teu interesse. Você precisa manifestar o teu interesse. Pedimos que você escrevesse se você conhece alguma outra religião que tenha proposta de graça semelhante ao que o cristianismo traz. Coloque aqui. Se você conhece outras religiões que possam trazer um paralelismo para aquilo que nós acreditamos do Evangelho, ou até na defesa do Evangelho, proponha também. Se você acha que a gente deveria ter trabalhado de uma outra forma aqui para poder ter trazido, proponha também. E mais importante do que isso, que você curta, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse episódio com outras pessoas para ajudar que esse canal cresça e que nós tenhamos cada vez mais pessoas assistindo. É interessante que, eu não sei se vocês sabiam, nós temos 66 milhões de evangélicos e hoje o podcast mais visto no Brasil tem 3 milhões de inscritos. Ou seja, onde é que estão os 63 milhões de outros inscritos? Tudo bem que você vai falar assim, mas tem pessoas ali que não gostam desta ferramenta. Eu entendo. Mesmo assim, a gente tem um espaço grande para poder crescer. Então, ajuda a gente a crescer, tá? Outra coisa é que o Teologia de Boteco é um boteco. E por ser um boteco, a gente poderia ser patrocinado. Se alguém quiser patrocinar a gente aqui, se você conhece alguém que queira patrocinar a gente, manda entrar em contato conosco através das nossas mídias sociais, beleza? Lucas Lisboa, eu quero te agradecer pelo teu tempo, quero te agradecer
pela disposição de estar aqui com a gente. Guilherme Borelli, da mesma forma, o tempo, disposição. Eu sequestro vocês no meio dessa correria da vida de vocês. Eu sei que a vida de vocês é muito maluca, mas é sempre muito agradável poder ter vocês aqui para a gente poder conversar sobre esses assuntos tão diversos ligados à teologia, mas de uma forma muito mais palatável, de uma forma amigável, onde a gente pode sentar nessa mesa de boteco, essa mesa agradável e conversar e sair daqui felizes, tranquilos, e quem sabe até hoje mesmo comer uma pizza. Vou convidar eles para comer uma pizza. Ela não vai vir aqui, mas a gente vai levar eles para comer uma pizza. Um abraço para vocês, muito obrigado pela participação, muito obrigado por você ter ficado com a gente também. Continue sempre conosco assistindo os diversos quadros que nós temos aqui no nosso canal. Um abraço.